Eu queria compartilhar um pouco de alguns conselhos que são aplicáveis na nossa vida para que a gente possa melhorar isso que está acontecendo. A gente não tem como fugir do isolamento social. Você não tem como, eu vou trabalhar de qualquer jeito. Você não pode abrir essa empresa se o governo fala que não. Infelizmente, nós temos que cumprir as leis. Nós temos regras sociais que nós precisamos cumprir. Então, cara, a gente precisa fazer, não tem jeito. O momento pede isso, a gente não imaginava o que ia acontecer. As igrejas estão fechadas, os shoppings estão fechados, as lojas estão fechadas. A gente não pode fazer nada. Então, cara, a gente precisa saber tirar o melhor dessa situação. Então, pra mim, eu tenho conselhos na palavra do Senhor e esses conselhos eu quero compartilhar com você hoje. São coisas que nós podemos fazer durante a quarentena e são conselhos que nós devemos aplicar. São conselhos para a quarentena. Você quer ouvir sobre isso ou não? E que você possa aplicar nesse momento e que, na verdade, você pode aplicar esses conselhos durante toda a sua vida. Você está comigo aí ou não? Amém? Amém. 3 conselhos para a quarentena. Esse é o título da minha mensagem. Se você vai anotar, são 3 conselhos para a quarentena. O primeiro conselho está lá em Efésios capítulo 5, versículo 15. Efésios capítulo 5, versículo 15. Se você está com a sua Bíblia, abra aí. Olha o que diz a palavra do Senhor. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Que não sejam como insensatos, mas como sábios. Tenha cuidado como você vive, não seja insensato, seja sábio. O que o sábio faz que o insensato não faz? Presta atenção nisso. O que o sábio faz que o insensato não faz? O texto continua, olha só. Aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, não sejam insensatos, sejam sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade. Por quê? Porque os dias são maus. Parece que Paulo está falando para a gente hoje, mas ele estava falando para a igreja de Éfeso há mais de 2000 anos. Mas olha só, o texto cabe na nossa vida hoje. Os dias são maus. Em dias maus, qual é o conselho? Aproveite cada oportunidade. Seja sábio. Aproveite o tempo. Deixa eu dizer uma coisa para você. O maior tesouro que Deus nos confiou depois do poder do Espírito Santo que nós carregamos, que nós recebemos pela salvação, a coisa mais poderosa que existe é o tempo. O tempo é um valor, o tempo é um tesouro e nós muitas vezes não valorizamos o tempo. Eu não sei se você concorda comigo ou não, mas existe muitas pessoas que perdem tempo. Por muito tempo, eu perdi tempo. Eu vou ser sincero, no começo da quarentena eu comecei perdendo tempo. Falei, cara, nós estamos de quarentena, não tenho o que fazer, não pode sair de casa. E ainda estava com aquele medo, então eu não sei o que você fez, mas eu corri para o supermercado. Eu fiz uma grande compra, como se fosse o apocalipse zumbi acontecendo. E fiquei trancado na minha casa, uma semana. E aí eu ficava em casa uma semana, não tinha o que fazer. E aí eu aproveitei. Eu tinha meu tempo com Bíblia e tal, mas, cara, eu fiquei jogando videogame muito tempo. Eu fiquei zerando séries muito tempo. Eu fiquei, dormindo até tarde muito tempo. Eu falei, cara, não posso fazer isso. Eu preciso aproveitar o tempo. Por muito tempo eu reclamei de tempo livre. Que não tinha tempo livre. E agora que eu tenho tempo livre, como eu estou aproveitando esse tempo nesses dias maus? Deixa eu dizer uma coisa para você. Dias maus criam oportunidade de nos levar ao crescimento. Dias difíceis nos fazem crescer. Eu não estou querendo fazer aquelas pregações e aquelas mensagens que falam, olha, os tempos difíceis revelam os fortes. Não é isso. Não é sobre isso, mas você precisa concordar comigo que dias difíceis nos fortalecem. Dias difíceis aumentam a nossa resiliência. Dias difíceis aumentam a nossa resistência. Toda a musculação é isso. Quanto mais você faz o exercício, mais o seu músculo ele se machuca e na recuperação ele fica mais forte. Presta atenção nisso. O dia difícil, com o tempo, te faz mais forte. Se você passa por um dia difícil e não aproveita os dias maus para crescer, você simplesmente perdeu tempo. Se você não aproveita os dias difíceis
para como oportunidade de você falar, cara, eu vou aproveitar esse tempo para criar resiliência. São dias difíceis, mas eu vou controlar meus pensamentos, eu vou controlar as minhas emoções, eu vou controlar o meu coração agora e eu vou passar por esses dias difíceis. Calma, vou vencer isso. Tá tudo sob controle. Deus é bom, Deus continua sendo bom. Vou vencer isso, não vou perder tempo. Vou passar tempo com a minha Bíblia, vou passar tempo com meus filhos, vou passar tempo com meus amigos online, no Zoom, vou fazer reuniões. Cara, eu vou aproveitar os dias. Se você fizer isso, você pode ter certeza, você está aproveitando bem o tempo. Se você fizer isso, você pode ter certeza, os dias vão passar, o tempo vai passar e você o aproveitou e você saiu melhor. Presta atenção nisso. Aproveite cada oportunidade. Aproveite as oportunidades. Aproveite o dia de hoje. Não seja insensato. Aproveite o tempo. As pessoas que têm muitas vezes muitas riquezas, elas são conhecidas por otimizar o tempo. Por isso elas têm muitos funcionários, muitos secretários, motoristas. Por quê? Porque elas querem otimizar o tempo. Tem pessoas que até escolhem o que elas vão comer. Nossa, por que essas pessoas, esses bilionários, esses grandes CEOs de grandes empresas, eles, cara, se eu fosse muito rico, eu ia comer o que eu quero. Esses caras não perdem tempo nem escolhendo o que eles vão comer. Outras pessoas escolhem para eles para que eles possam guardar o tempo, guardar ali a concentração deles para pensar em grandes coisas. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se Deus te chamou para grandes coisas, pare de perder tempo com pequenas coisas. Se Deus te chamou para grandes coisas, pare de perder tempo com pequenas coisas. Minimize as pequenas coisas e, cara, eleve, aumente o seu tempo e a sua concentração para grandes coisas. Criar os seus filhos, os seus relacionamentos com a sua esposa, o seu relacionamento com os seus amigos são grandes coisas. O seu trabalho é uma grande coisa. O seu estudo é uma grande coisa. Ter tempo com Deus é uma grande coisa. Priorize o seu tempo. Esse é o primeiro conselho. Aproveite cada oportunidade. Esse é o conselho de Paulo para Éfeso. E esse é o meu conselho para você hoje. Aproveite cada oportunidade. O segundo conselho está lá em 1 Tessalonicenses 5:16. 1 Tessalonicenses... Quase que eu não falei. 1 Tessalonicenses 5:16 diz assim: alegrem-se sempre. Orem continuamente. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Olha isso. Alegre-se sempre. Ore continuamente. Deem graças a Deus. Por quê? Porque essa é a vontade de Deus para vocês. Nós precisamos entender e criar o balance de que, cara, eu não sei qual é a sua teologia, eu não estou aqui para discutir teologia, nem para falar sobre isso, criar um vídeo para discutir sobre isso. Eu acredito que Deus, Ele nos deu livre-arbítrio, Deus, Ele nos deu capacidade da gente poder, cara, escolher e falar, Deus, olha, eu quero trilhar esse caminho, eu quero escolher isso, eu quero escolher aquilo. E sabe como é bom e como é maravilhoso quando uma pessoa escolhe fazer a vontade de Deus. A sua vontade sempre vai ser limitada. A vontade de Deus para você vai te trazer resultados ilimitados. A sua vontade, por muitas vezes, na verdade, na maioria das vezes, te leva ao erro, te leva ao tropeço. A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Quer dizer, existem duas coisas. Ou você faz a sua vontade, ou você faz a vontade de Deus. E quando você se submete à vontade de Deus, cara, você vai ter alegria. Você vai ter paz, você vai ter motivos para agradecer, você vai ter motivos para orar. Olha isso, tenta entender o que eu quero dizer para você. Nós precisamos ter uma vida de gratidão a Deus, porque a vontade de Deus na nossa vida se cumpre. Olha, eu quero entrar aqui um pouco mais profundo nessa ideia, para que você possa entender. Por favor, presta atenção nisso. Existem coisas na nossa vida, existem vontades de Deus que são pessoais para nós, e existem vontades de Deus que são coletivas. O que está acontecendo hoje agora é algo que o mundo está vivendo, essa pandemia, esse lockdown, essas incertezas, o mundo está vivendo isso. E por mais que nós entendamos a permissão de Deus para que isso aconteça, dentro da permissão de Deus está a vontade de Deus.
E, cara, a vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável. Presta muita atenção nisso que eu quero falar pra você, para que você entenda isso. Você fala, nossa, o Pedro, cara, o que ele tá falando? Presta atenção nisso. Por mais que essa situação seja a permissão de Deus, a gente não sabe o que levou a esse vírus a acontecer, a gente não sabe o porquê aconteceu, mas nós sabemos que Deus ele aproveita cada oportunidade para nos ensinar algo. Concorda comigo ou não? Deus aproveita cada oportunidade que acontece na nossa vida, até os nossos erros, até aquelas coisas que Deus falou assim, ó, não faça isso, e você vai lá e faz. Olha que louco, Deus fala para você, não faça, você vai lá e faz. Até nisso, quando você se arrepende, Deus vai lá e te mostra uma lição. Deus vai lá e te mostra um aprendizado. Então o que eu quero dizer para você com isso? Presta atenção, alegre-se sempre, ore continuamente, dê graças a Deus em todas as circunstâncias. Essas circunstâncias, o que está acontecendo para nós hoje, para muitos, na ótica de muitos, não é motivo de agradecer. É ou não é? Cara, como que eu vou agradecer numa pandemia? Como eu vou agradecer? Cara, eu não consigo trabalhar, eu não consigo sair para vender, eu não consigo levar meus filhos para a escola. Como eu posso agradecer, cara? Presta atenção nisso. É a vontade de Deus, cara. O que está acontecendo foi permissão de Deus. Não há outra porta para nós abrirmos dentro da vontade de Deus que não seja o quê? Agradecer. Agradeça a Deus por todas as oportunidades. Agradeça a Deus em todas as circunstâncias. Seja nos dias difíceis, seja nos dias bons, seja nos dias atribulados. Agradeça a Deus em todas as oportunidades. Porque aí você vai ter uma vida de oração contínua. Deus, obrigado pelo que está acontecendo. Deus, obrigado por todas as coisas. E, cara, quando você tem uma vida de oração contínua, com um coração grato, quando o seu coração grato, ele resulta numa vida de oração contínua, numa conexão contínua com Deus, sabe, num contato contínuo com Deus, você vai ter alegria sempre. Alegria sempre. Porque um coração alegre é um coração grato, é um coração conectado a Deus, que independente das circunstâncias, entende a mão de Deus. Cara, presta atenção nisso. É isso que eu quero conectar você, nesse ponto importante, por favor. Presta atenção nisso. Esse segundo ponto é sobre isso. Cara, o que está acontecendo, nós não temos controle, mas nós sabemos que Deus está no controle de todas as coisas, então nós só temos algo para fazer, que é agradecer a Deus diante de tudo que acontece. Pai, diante de todas as circunstâncias, eu te agradeço. Eu te agradeço. Pai, eu te agradeço, Deus, eu te agradeço por tudo. Pai, eu sei que está difícil, eu te agradeço, eu sei que o momento não é propício, Pai, eu sei que eu não consigo, eu estou com medo, mas eu agradeço. Um coração grato resulta numa vida de oração contínua. Uma vida de oração contínua reflete em uma pessoa sempre alegre. Uma pessoa sempre triste é uma pessoa que não tem um coração grato. Uma pessoa que sempre está triste, dificilmente ela vai ter uma vida de conexão com Deus, porque o coração dela não está grato no Senhor. Cara, para pensar. É isso que eu estou falando para você. O conselho para esse tempo de quarentena, meu segundo conselho é: seja grato. Levante e fala: Deus, obrigado. Levante todo dia e fala: Deus, obrigado, porque eu sou grato a Deus, porque hoje eu acordei. Eu sou grato a Deus porque eu tenho comida, eu sou grato a Deus porque eu tenho uma casa, eu sou grato a Deus porque eu estou vivo, eu sou grato a Deus em todas as circunstâncias. Eu sou grato, porque o coração grato ele vai te empurrar para uma vida de oração. A vida de oração, ela vai te conectar mais a Deus, e conectar a Deus você vai ter alegria sempre transbordante. Amém? Esse é o segundo conselho na quarentena. O terceiro e último, presta atenção nisso. E isso tudo está lá em Colossenses 1:10. Olha, parece que é uma continuação. Colossenses 1:10. E isso tudo para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em tudo, em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. Cara, o terceiro conselho que eu quero dar para você é que você só significa a sua existência. Cara, tudo só vai fazer sentido pra gente quando a gente frutificar em Deus, quando a gente viver de maneira digna no Senhor, quando a gente começar a agradar a Deus. Cara, para pensar. Agradar a Deus. A palavra de Deus fala que nos últimos dias os homens seriam maus,
que os homens seriam amantes de si mesmos. O que é uma pessoa que ama só a si mesmo? É uma pessoa que só quer agradar a si mesmo. É uma pessoa que só quer fazer a sua própria vontade. É uma pessoa que só busca a sua própria plenitude cara, eu quero fazer a minha vontade. Eu quero me agradar. Eu não sei se você já conviveu com uma pessoa assim. Eu já convivi com uma pessoa que, cara, tudo tinha que ser do jeito dela. Já conviveu com gente assim ou não? A gente só podia comer aonde ela queria comer. O rolê tinha que ser o que ela queria. A gente tudo que tinha que fazer à vontade dessa pessoa. Uma hora a gente falou pra ela, cara, você só quer se agradar. Você tá vivendo coletivamente, você não pensa em agradar ninguém, você só quer agradar a si mesmo, cara. Será que o mundo gira em torno de você? Você já falou isso pra alguém? Será que o mundo gira em torno de você? Por quê? Porque parece que todo o cosmos precisa te agradar. Cara, olha isso. Uma pessoa que só busca se agradar, ela só ama o que ela vê no espelho, cara. Uma pessoa que só busca se agradar, ela só ama quando a elogiam, ela só ama quando falam pra ela o que ela quer, só ama quando a vontade dela é feita. Presta atenção nisso. A oração de Jesus pra nós, que Jesus nos ensinou, é: seja feita a tua vontade, Deus. A palavra de Deus fala: antes importa agradar a Deus do que a homens. Quando eu agrado a Deus, quando eu faço a vontade de Deus, eu vivo de maneira digna do Senhor. O último conselho que eu quero dar para você nessa quarentena é: viva de maneira digna do que você carrega. Viva de maneira digna de quem você é. Esses tempos atrás aconteceu algo muito interessante que eu acho que vocês acompanharam também, se você não acompanhou, que é um dos príncipes da realeza britânica. Ele abdicou do trono, na verdade da linhagem do trono. Ele abdicou da realeza, ele abdicou do seu sangue real para viver de uma maneira comum. Isso foi um choque para a família real, porque, cara, ele é da linhagem do trono britânico. Ele quer ser mais uma pessoa normal. Você não pode isso, por quê? Porque quando você faz parte da realeza, você tem uma série de coisas, você tem uma série de coisas que você precisa fazer, você tem uma série de modos, eventos que você precisa ir, você tem uma série de nomes, na verdade uma série de coisas, eu não estou conseguindo falar disso, mas você, cara, faz parte da corte real, você não pode agir desse jeito, você tem que viver de maneira digna da realeza. Então ele não podia fazer certas coisas, e isso foi um choque para a família real, porque ele não queria mais viver de maneira digna de quem ele era. Eu quero dizer uma coisa para você, a palavra de Deus fala que nós somos nação santa, sacerdócio real, povo escolhido por Deus, você é amado por Deus, você é filho de Deus, você precisa viver de maneira digna. Você não precisa apenas viver de maneira digna do Pai que comprou você por um alto preço. Você precisa viver de maneira digna do sacrifício de Jesus por você, do sangue que te comprou. O teu valor não é colocado por quem fala algo sobre você. O teu valor não é sobre os comentários que você tem na internet. O seu valor é sobre aquele que te comprou. O valor pago por você. Jesus, o maior valor do universo. O maior nome, acima de todo nome, morreu numa cruz por você. Para que você hoje fosse filho de Deus. Viva de maneira digna. Cara, eu fico vendo tantas pessoas que querem ser filho de Deus, mas não se portam como um filho de Deus. Eu vejo tantas pessoas que tentam ser ou falar que são antes de ser. Cara, viva de maneira digna daquilo que te chamou. Viva de maneira digna daquilo que te comprou. Viva de maneira digna. Como, Pedro, posso viver de maneira digna? Senhor, como? Dando em Deus, nós precisamos ter contato. É Jesus. Cara, para pra pensar nisso. A pessoa que eu mais amo, cara, eu nunca vi. A pessoa que eu mais amo nessa terra, eu nunca vi. Jesus, cara. Eu já vi pessoas assim, eu vi Jesus e tal. Cara, que legal, eu nunca vi ele. E olha só, cara, mesmo assim, a pessoa que eu mais amo, cara,
É a pessoa que eu mais amo, cara. Jesus, que morreu por mim, que me comprou por um alto preço, cara. Que perdoou o meu pecado, que morreu pelo meu pecado. Que morreu no meu lugar. Cara, eu preciso de viver de maneira digna para Ele. Eu preciso aproveitar essa quarentena, eu não posso porque eu tô de quarentena, porque eu acho que as coisas estão ruins. Eu vou debandar, cara, quer saber, tô nem aí. Não, cara. Não. Viva de maneira digna. Olhe-se no espelho, olhe para si mesmo e não veja as péssimas críticas, não veja o que os outros dizem, veja o que Deus vê, cara. Veja o que Deus vê em você, cara. Eu quero dizer isso para você, cara. Talvez é o que tá fazendo sentido para alguém agora. Viva da maneira digna do seu chamado, cara. Jesus ama você. Jesus perdoa você. Jesus transforma você, mas Ele não chamou você para continuar do mesmo jeito. Ele chamou você para viver de fé em fé, de glória em glória, para você cada vez mais correr em direção a Ele, para que você cada vez mais viva como Ele, para que você viva cada vez mais segundo os passos dEle, para que você também abrace o processo, a transformação, dia após dia, se transformando, se colocando diante da vontade de Deus. Fala, Deus, faça a Tua vontade em mim, não seja feita a minha vontade, mas a Tua vontade, me transforma, Jesus, transforma a minha vida, transforma, tira tudo que não pertence a você, Jesus, e coloca tudo que é teu, Pai, tudo que é teu, Pai, me muda. Eu quero ser melhor do que ontem, eu não sei você, mas eu, Pedro, eu quero ser melhor do que eu era ontem. E sabe, mês que vem eu quero ser muito melhor do que eu sou agora, cara. Eu quero viver em uma constante evolução, andando com Jesus. Eu não sei você, mas sabe, muitas pessoas apenas querem dizer que andam acompanhadas com Jesus, mas não que andam sob os passos de Jesus, cara. Quero dizer uma coisa pra você, cara. Jesus te chamou para uma vida de fé em fé, de glória em glória, para uma vida de transformação. Não só você ser transformado, mas você transformar. Vida viva de maneira digna, cara. Jesus te comprou e não foi por nada. Jesus te comprou por um propósito, porque Ele te ama, para redimir a humanidade, redimir você, para que você possa também ser um agente transformador. Você tem esse poder, você carrega esse poder de transformar também, através do Espírito Santo, cara.